dupla, quer dizer, titular e suplente, sendo que a gente vai avisa aqui quando tiver no minuto e avisa quando tiver 10 segundos, mais ou menos, para terminar. Peço que, claro, 10 segundos para terminar, eu vou fazer um positivo, vou mexer aqui na tela, aqui, e aí vai dar... Se isso passar um pouquinho, não tem problema, eu vou acreditar no bom senso dos senhores. Tá? Para finalizar, nós vamos ter 3 minutos para cada dupla novamente. Tá? Aí também eu aviso no meio minuto, 2 minutos, primeiros 2 minutos, aí depois 1 minuto, como vocês queiram. Se vocês querem que eu avise minuto e meio, eu aviso para vocês. Tá? Vai ter perguntas. Aqui nós temos candidato ao CONF, temos 2 até o momento. Eu gostaria que eles participassem, porque eles estão se dispondo a isso, são pessoas que têm contato conosco. Eu acho interessante a pergunta deles para os senhores candidatos, e de forma a tornar mais dinâmica. Até essa interligação futura já está quase pronta. Tá? Isso é bom, isso é bom para o sistema. Tá? Isso é uma pergunta já de antemão. Quer dizer, essa coligação, essa visão que vai ter quando vocês, os eleitos, né, saiam daqui desta tela, certamente vão ter uma conversa já mais fluida, né, futuramente. Isso é importante para o sistema. É por isso que estão buscando esse assertivo. Vou começar com a primeira pergunta. A Andréia está aí. Boa noite, Andréia. Boa noite. Eu acho que só está faltando o Vulmar. Vou fazer a primeira pergunta. Está no chat. No chat consta um resumo das perguntas. Tá? Ok. No chat consta um resumo das perguntas, que vai ser como vai ser feito. Eu vou partir, tu começa a faltar, Ricardo. Eu vou começando, então, como a apresentação individual de cada um, vou dar 1 minuto para a Andréia. Por favor, Andréia. Apresentação. Boa noite a todos, colegas. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite fria aí. Obrigada pela oportunidade de estar encontrando com vocês. Meu nome é Andréia Brondani da Rocha, sou engenheira agrônoma, nascida aqui no Rio Grande do Sul, nascida em Santa Maria, antiga Santa Maria da Boca do Monte, 1971, portanto tenho 48 anos de idade. Criada em Santa Maria e em Porto Alegre, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho mestrado, doutorado e atuo no setor agrícola, já fui professora universitária em Lages, Santa Catarina, e atuo no setor agrícola em mais de 15 anos. Atualmente sou sócia proprietária de uma empresa de pesquisa e desenvolvimento no setor de desenvolvimento de insumos agrícolas. Minha chapa número 50, em companhia com o colega Luiz Cláudio Zilkowski, que está nos acompanhando hoje diretamente de Guaíba. Tem muita experiência no setor privado, no setor público, e atuei como coordenadora do CEDER, das entidades de classe, na última gestão. Fui inspetora também aqui em Santa Cruz do Sul. Pouco tempo aí, 1 minutinho, tá bom, obrigada. Obrigado, Andréia. Zilkowski, fala, por favor, sua apresentação, sua. Tem que ligar o fone, Zilkowski. Opa. Tu tem que ligar o fone no computador. Isso. Não ligou ainda, Zilkowski? Passa o mouse ali, Zilkowski. Que liga. Zilkowski, eu vou passar adiante, Zilkowski, tu arruma aí e a gente depois volta contigo, por favor, tá? Lobizek. Vou passar, então, ao
Gustavo. Agora, acho que entrou? Desculpe, Gustavo. Feito. Agora deu? Deu? Estão ouvindo agora? Feito. Não. Pode começar. Ok, então. Boa noite novamente a todos. André, que não tinha visto ainda, o Gustavo, o Juarez, os colegas aqui, o prazer em ver o Paulo Guimarães também aí presente, o Diogo, enfim, todos presentes, o Marcos, e lá vocês que estão ouvindo. Eu me chamo Luiz Cláudio Zil Costa, sou engenheiro agrônomo também, natural de Goiânia, onde resido até hoje, né? Exerci minha profissão há bastantes, agora estou aposentado, mas já tive uma empresa privada, tá, que eu fazia mais projetos de custeio agrícola e topografia, onde desenvolvi a maior parte da minha atividade profissional. Né, dentro do sistema, ajudei a formar a nossa entidade clássica, um dos fundadores, a nossa SEAG, da Sociedade de Engenharia e Agronomia e Engenharia aqui de Guaíba, região carbonífera. Tive a oportunidade de ser inspetor por duas ou três vezes, entendeu? Representante de zonal, conselheiro regional, também junto ao nosso CREA, e coordenador da nossa Câmara de Agronomia também por um período. Então, essa é a minha vivência dentro do sistema. Atualmente, eu sou licenciado como diretor administrativo da nossa Caixa de Assistência, a Mútua RS, né? Onde temos desenvolvido o trabalho juntamente com o Pablo e o Márcio. Ok. Passado, né? E agora o Ok. Obrigado. Gustavo Lange. Boa noite a todos. É um prazer estar conversando com os colegas aí nesse momento e uma oportunidade única, né, de estarmos dialogando, uma vez que estamos num período aí de pandemia que nos atrapalha a necessidade aí que teríamos de contato pessoal com todos. Sou engenheiro agrônomo, né, e isso é uma característica de todos os candidatos, uma vez que a vaga é da agronomia, né, nesse sistema de rodízio aí lá no Conselho Federal. Minha atuação tem sido bastante grande dentro dessas várias entidades, né, profissionais, entre elas a nossa Senat, Associação dos Engenheiros Agrônomos, Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos aqui do Litoral, da qual eu fui um dos sócios fundadores em 1983, e desde lá sou sócio dessa entidade, né? Sendo sido presidente 3 vezes já da entidade ao longo desse período todo. Faço parte hoje da IAPA, sou associado da IAPA, né? E tenho atuação na SARGS também. Na SARGS também fui presidente durante 2 mandatos. Dentro no nosso conselho, então, fui inspetor. Aqui, está me ouvindo bem? Não, acho que está se esgotando teu tempo. Não sei se o Vilmar vai se apresentar. Não sei também, não vi se ele está aí. Bom, mas concluindo, né, a minha experiência é bastante grande, o pessoal me conhece, fui presidente do CREA e ocupei todos os demais cargos aí, desde inspetor até conselheiro, coordenador da Câmara, né? E agora estamos, né, pleiteando essa vaga aí de conselheiro federal, de maneira a apresentar aí as nossas propostas e levar o nosso trabalho também junto ao Conselho Federal. Ok, obrigado então. Tá. Feito. O Vilmar seria o tempo dele agora. Eu passei um zap para ele, não sei se ele vai ver se aparece. Vamos ao Juarez. Boa noite a todos, a quem eu ainda não cumprimentei. Parabéns, Eliseu, pela iniciativa de fazer esse debate entre os candidatos. Eu sou engenheiro agrônomo Juarez Borbini Lopes, formado na Universidade Federal de Santa Maria em 1973. Estou aposentado como professor titular da Universidade Federal de Santa Maria. Durante 35 anos, eu fui professor das cadeiras de Agricultura e Nutrição. Dentro do sistema, eu já fui coordenador da Câmara de Agronomia durante 2 gestões, coordenador nacional das câmaras de agronomia também, 2 gestões. Pela primeira vez, um coordenador foi levado numa 2ª gestão lá no CONFEA, e fui vice-presidente já do nosso CREA do Rio Grande do Sul, né? E hoje sou aposentado, né, com 35 anos, depois de 35 anos, me aposentei como professor titular da Universidade Federal de Santa Maria. Corte sem querer em cima, então, certo? Eu não sei se me interromperam aqui porque o tempo passou. Ok, fechou, tá bem.
Ok, obrigado, Juarez. Não, que houve uma interrupção aí que eu não entendi o que houve. E, bom, tudo bem, depois a gente fala mais. Perfeito, perfeito. Não, acho que ficou bem, Juarez. Não, eu vi toda a conversa aqui. O pessoal está pedindo. Não. Tá. Marta Oliveira, faz favor, suas considerações iniciais da apresentação. Começa teu tempo aí. Tem que ligar o som, o microfone. Deu uma pausa nela lá. Ah, ok. Pode falar, Marta. Tá desligado. Desligou de novo. Desligou, Marta. Desligou o seu som. Oi, agora sim? Retornou? Alô, boa noite. É um prazer participar com todos, né, desta reunião. Parabéns, Eliseu, pela iniciativa. Eu, como todos os candidatos a conselheiro federal, na categoria de suplente da chapa com Juarez, me formei aqui em Bagé mesmo, sou natural de Bagé, em 1983, tenho uma atuação bastante classista, então participei, né, ativamente da ABEA, da nossa Associação Bagiense de Engenheiros Agrônomos, antes de ser presidente por duas gestões, né? Também conselheira federal, onde atuei em várias câmaras, né? Vamos dizer assim, com destaque na ética, na Coema, e também, assim, eu tenho uma participação bastante ativa aqui na cidade. Participei da reestruturação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, né, ativamente, né, para que a gente possa trabalhar nessa área ambiental, que é muito importante para nós profissionais. E desejo a todos um excelente, né, debate, importante, né, esse debate, principalmente nesse período de pandemia, onde a gente, né, estávamos, assim, não estamos podendo fazer os nossos encontros presenciais, os nossos debates frente a frente. É isso. Obrigado, Marta. Só para esclarecer, pessoal, o som e a câmera é embaixo. Passa o mouse embaixo ali e acerta a câmera ali. Depois tem uma setinha com o mouse e uma barra branca que tem embaixo, tem apresentação agora. Isso aí não deve ser ligado, senão vai aparecer a sua tela. Tá? Por favor. E depois tem os 3 pontinhos ali que tem opções de tela. Aperta nos 3 pontinhos, opção de tela, e vai aparecer o tipo de tela que você quer. Uma pessoa, todo mundo, vários pontos. E lá em cima tem o chat, né? E tem as pessoas que estão participando no chat. Tá? Então, quem quiser ir lá, é lá em cima lá que vai dar. Tá? E aqui à direita, à esquerda, embaixo, não vou nem clicar aqui para não ver o que, não me lembro o que é. Mas é isso aí, pessoal. Bom, segue a nossa proposta aqui, senão nós vamos... A primeira questão é feita para o candidato 51, que seria o Lang. Tá? O Lang tem 2 minutos para responder. Se o Vurmar estiver presente, ele pode completar dentro dos 2 minutos a sua resposta. Perfeito? A questão é: quanto aos EADs, muito contestada, hoje já faz parte da educação e está formando profissionais. Sua posição a respeito e qual a atitude poderia nosso representante no Conselho Federal levar à plenária de forma a minimizar uma possível baixa de qualidade na formação desse profissional, tendo como finalidade essa atitude balizar ou até melhorar o nível previsto. Tipo, um exame de proficiência, uma ENAD, obrigatório, hoje não é obrigatório, com cota mínima, ou alguma sugestão sobre essa questão do EAD. Pode ser ampliada. Então, começamos com o Lang.
Tem. Bom, realmente é uma questão que nos preocupa a todos, né, e que nós, ao longo do tempo, aí temos discutido, nos últimos 3 anos, como conselheiro da Câmara, discutimos isso, tratamos desse assunto em várias oportunidades. Realmente há uma necessidade de fazer uma avaliação de como esses profissionais estão chegando ao mercado. O exame de proficiência seria uma alternativa, mas também é um assunto que foi muito discutido em vários encontros já do nosso sistema, né? E já se aprovou, inclusive, que ele fosse encaminhado, mas nunca se efetivou essa implantação. O que nós estamos vendo, né, que está havendo uma ampliação da quantidade de disciplinas que podem ser cursadas via EAD. Agora o MEC já determinou 40%, né? E a nossa situação atual de pandemia, inclusive, está obrigando a que seja, né, praticamente hoje todos estão cursando as suas disciplinas via EAD. Mas na nossa área deve haver uma preocupação de que não se pode abrir mão de aulas práticas com a presença do aluno junto ao seu professor, aos monitores, né, a campo também, né. Então, de todas as formas, nós temos que garantir, né, e isso é uma função do Conselho Federal, efetivamente, né, fazer essa discussão junto ao MEC, fazer essa discussão junto aos órgãos que definem a quantidade de disciplinas que podem ser via EAD, né, de maneira a garantir a qualidade dos profissionais que estejam se formando. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é uma bandeira, nós temos nas nossas propostas, realmente, fazer uma discussão séria em relação à questão do EAD, para que se contemple a questão da qualidade dos alunos. Obrigado, Lang. Vamos agora com o Juarez Morbini. Bem, com relação ao EAD, eu tenho uma posição já formada há muito tempo, contrária a todo tipo de ensino à distância na área tecnológica. Existem áreas que até se admite que sejam feitos cursos de ensino à distância. Agora, não dá para admitir uma área tecnológica onde as práticas são necessárias dentro da escola para que o aluno aprenda, e somente colocando a mão na massa. Por exemplo, na área da agronomia, quem não suja a bota e a mão de terra não tem condições de exercer agronomia. O engenheiro que não suja a roupa com cimento e areia, ele também não tem condições, porque ele não sabe como aplicar os conhecimentos teóricos que recebeu, né, na sua formação universitária. A minha posição é tão clara que eu já publiquei, inclusive, na edição 120 da revista do CREA, todo o meu posicionamento, onde eu digo que o EAD é uma ferramenta que foi colocada politicamente para que todo mundo tenha acesso ao ensino superior, mas a qualidade do ensino ela se tornou muito, muito reduzida. E o exame de proficiência eu acho que não é o caminho. Mas eu gostaria, só para ilustrar, veja o que acontece na agronomia. Nas outras profissões eu não tenho esses dados. Retirei do MEC. Cursos em atividade presenciais, 488, área de agronomia. EAD, 21. Total, 509 cursos. Vagas de EAD, 55 mil. Vagas de cursos presenciais, 45 mil. Então, 488 cursos presenciais com 45 mil vagas. EAD, 21 cursos com 55 mil vagas. Alguma coisa está errada. Perfeito. Obrigado, Juarez. Juarez, tu ocupou passes todos os 2 minutos. Não vou poder dar o espaço para a Marta. Perfeito? Eu tentei avisar aqui, eu avisei, mas... eu vou ter que olhar um pouco para mim aqui, senão eu vou ter que interromper. Aí eu não gostaria de interromper na fala, entendeu? Senão fica muita. Eu vou passar então para depois do Juarez vem a Andréia.
Vou só reafirmar, André, são 2 minutos, sendo que o minuto quem divide são vocês, perfeito? Ok. Obrigado. Bom, o EAD ele é uma realidade, é um grande desafio, não resta dúvida. Estamos concorrendo na vaga modalidade agronomia, mas estaremos representando todas as engenharias e as profissões do sistema, vamos deixar isso bem claro. E existe também interposições na área, no setor agro. Mas, sendo uma realidade e sendo colocado que com a pandemia está aumentando muito as tecnologias de acesso virtuais, nós não poderemos negar essa realidade. O que poderemos fazer, sim, é trabalhar para entender a necessidade de mercado e a necessidade dos profissionais. Os profissionais, hoje, muitos deles estão buscando EAD também para cursos de especialização e pós-graduação, da qual eu entendo que o sistema tem como viabilizar e, inclusive, auxiliar e valorizar, inclusive, as entidades de classe como provedoras de atividades EAD. Mas, no âmbito de graduação, o curso EAD na área tecnológica realmente tem que ser devidamente regulamentado, com atividades práticas, e se não for possível, se o lobby do mercado de EAD, porque existe esse lobby, for muito mais forte do que o nosso sistema, nós teremos sim que procurar, então, medidas alternativas, tais como provas de proficiência para quem é egresso de curso EAD, porque a diferença entre uma aula prática real, realmente ela tem que ser considerada e tem que ser valorizado os cursos com essa soberania das aulas presenciais, porque o custo de um curso EAD é muito diferente do curso de um curso presencial. Outra questão é a análise de grade curricular, que deverá ser, sim, defendida pelo próximo conselheiro federal da agronomia. Vou dar o espaço para o colega Zilkowski, acho que não usei os 2 minutos. Teria 10 segundos aí para falar, Zilkowski. Não está ligado o teu som, Zilkowski. Não tem. Zilkowski, não. Fechou o tempo dela. Ok. Vamos lá. Fechou o tempo. Vou ficar para a próxima. Bom, vamos para a segunda questão. Antes de entrar na segunda questão, eu só queria lembrar os senhores, agora nós temos, não sei se está aqui, tem uma presença do Diogo também, que é o candidato ao CONFEA também, está presente aí, que isso aqui é um grupo de colegas que nos pressionou para nós estarmos nessa eleição, e se chama, nós denominamos Grupo Fronteira e Vinhedos. São um grupo que está daqui da fronteira e mais lá de Vinhedos lá. Então, vamos para a segunda pergunta. As associações são a base do sistema CONFEA-CREA-MUTA. No entanto, o sistema não favorece e nem dá a devida importância. Proporcionar melhor forma de agregar mais entidades, bem como a redistribuição dos recursos oriundos das RTs, é muito esperado. Criou-se um sistema de edital, dificultando mais a participação das entidades de classe nos repasses a que tem direito. Esses regramentos, apoiados em normativas e resoluções, passaram pela plenária do CONFEA. De que forma pensas a respeito e como podemos melhorar o acesso das entidades de classe e como efetivar os repasses das RTs como devido? Começamos pelo Juarez. É muito boa a presença dos candidatos a presidente do CONFEA estarem aí conosco, porque esse tema é muito complicado para as entidades de classe. Há algum tempo atrás, os recursos eram repassados
pelo CONFEA para os CREAs e dos CREAs para as entidades de classe diretamente, quando poderiam ser feitos, então, o uso dessas verbas da maneira que as entidades de classe houvessem por assim fazer. Depois de um tempo, talvez por um problema, se não me engano, foi o TCU que não permitiu mais repasses para as entidades de classe, a solução foi fazer as chamadas públicas, que é uma maneira um tanto complicada para as entidades de classe, principalmente no que se refere à prestação de contas. E, consequentemente, tem muita entidade de classe que não está mais solicitando, porque a prestação de contas é extremamente difícil, complicada, e tem até prejuízos com essa chamada pública. Eu tenho uma sugestão. 1 minuto, talvez que seja... 1 minuto e 15, Juarez. E talvez, então, seja uma coisa para pensar junto com os presidentes. Por que não mudar a lei, porque as leis são para serem mudadas, e fazer uma retenção de recursos diretamente da RT, uma parte para as entidades de classe diretamente, uma parte para o CREA, uma parte para a mútua e um percentual para o CONFEA. Essa é a minha sugestão e esperamos que possa se fazer uma mudança na legislação. Feito. Obrigado, Juarez. Sobrou algum tempo? Não. Fechou o tempo, Juarez. Desculpe. Perfeito. Vamos à segunda. A Andréa. Por favor, Andréa, a palavra sobre essa questão. Ok. Bom, essa questão de repasse de valores das ARTs, realmente ela foi modificada quando a Lei 13.019 veio a prevalecer. Porém, existem projetos de leis que estão em andamento, dos quais o CONFEA tem plenas condições, e, portanto, o próximo conselheiro federal tem plenas condições de fazer um trabalho sério, buscando a aprovação desses projetos de lei que visam o retorno de repasses de ARTs. Mas, não obstante isso, eu me proponho, como conselheira federal, a buscar a transparência orçamentária do nosso CONFEA. Porque nessa transparência orçamentária do nosso CONFEA, existe espaço, sim, para repasse de valores às entidades de classe, e são 3 modalidades, né? Se tem... eu só tenho 1 minuto, tá. Se tem várias modalidades de repasse para dessas ARTs para as entidades de classe, buscando a valorização. São políticas de stand, são parcerias e são também projetos. De âmbito CREA, os CREAs têm que ter maior possibilidade de exercer com maior liberdade também esses repasses de valores e firmarem convênios diretamente com as entidades de classe. Existem grupos, pode-se criar grupos de trabalho em que as entidades de classe provêm serviços para o próprio CONFEA e para a própria sociedade. Então, vamos buscar, sim, a valorização. E buscar adequações da legislação em relação às cobranças da ARTs, visando com que essas ARTs tenham um maior valor para ser repassados e dar a sustentabilidade que todas as entidades de classe necessitam. Ok, obrigado, André. Esgotou o tempo, André, total. Feito. Agora, o Lang responde sobre a questão das entidades de classe. Vamos lá, então. Realmente, o que aconteceu foi uma mudança da legislação, né? Entrou essa nova lei em vigor e o CONFEA foi instado a se adaptar e, consequentemente, os CREAs. Por isso, a chamada pública, né? As chamadas públicas. O CONFEA realmente já tem uma política, né, de atender através de outros mecanismos, né? A Andréa já falou, né?
a questão dos estandes e outras possibilidades que tem. É lógico que a gente precisa viabilizar algumas outras maneiras de que as entidades tenham esses recursos. E também facilitar a questão da prestação de contas, porque, de qualquer forma, o que tem acontecido, e eu, no exercício da presidência, tanto lá naqueles 2 mandatos anteriores, quanto agora em 2018, nós vivemos essa questão da dificuldade das entidades de prestarem contas, né? Algumas, né, por dificuldades próprias das entidades, outras por questões da regularidade das empresas que estavam sendo utilizadas, né, para a prestação dos serviços, né, da execução dos serviços. Mas, de qualquer forma, é um tema importante que o Conselheiro Federal, e eu com certeza farei isso, porque eu sou oriundo de entidade de classe, né, e inclusive participei de chamadas públicas do próprio CONFEA, através da Sociedade de Agronomia aí do Rio Grande do Sul, né, e prestamos contas adequadamente. Então, a gente tem que fazer também o nosso trabalho para que isso aconteça de forma adequada e seja prestado contas, sem deixar problemas para o gestor, o ordenador de despesa e para a própria entidade. Falta 30. Bom, é isso que eu tinha para dizer, né? Porque como a questão do ordenador de despesas, é ele que fica, né, vinculado a essa não prestação de contas que eventualmente alguma entidade venha a fazer, né? E elas, como têm essas dificuldades, acaba dando problema para cada um. Perfeito, obrigado, Gustavo. Agora chegou o Vulmar, Gustavo. Perfeito? Tá. Encerrou o tempo, vamos para a questão 3. A lei que regula o exercício da profissão no sistema CONFEA-CREA Mútua é de 1966, a Lei 5.194. De lá para cá, muita coisa mudou, o CONFEA e os CREAs. Houve o surgimento de novos conselhos com atribuições semelhantes e até mais que as nossas. Há conselhos acreditando atribuições além de suas competências. Poderíamos ter, do conselheiro eleito, uma atitude proativa em relação a possíveis ações na agronomia e demais, visto o exemplo dos engenheiros mecânicos agora acontecendo? Qual a sua opinião dentro desse tema ainda? Qual a sua opinião sobre a alteração geral da legislação, uma constituinte do sistema CONFEA-CREA Mútua, atendendo uma visão de futuro e amparando as necessidades dos profissionais e das associações de classe sobre uma nova ótica? Seria 2 perguntas numa só. Pode ser. Começamos pela Andréia. À vontade, Andréia. Tem que ligar a isso. Isso. Ok. Realmente, essa lei de 1966, ela já tem muito tempo, mas ela é muito bem embasada. Tá? Ela é passível de sofrer alguma modificação, mas esse é um processo muito complexo. Uma constituinte, isso tem que ser bem analisado, tá? Com toda a parcimônia e apoio jurídico. Me parece que o CONFEA atualmente não tem esse interesse de submeter essa reavaliação. Porém, como conselheira federal, eu vou optar por um caminho de dar dinamismo e agilidade ao CONFEA, no sentido de defender as atribuições que todos os nossos colegas já possuem previstas na lei. O que nós estamos tendo hoje em dia é um grande impasse de profissionais que saíram do sistema, que não tinham atribuição nenhuma e que vêm se autodelegando atribuições. E, nesse sentido, como conselheira federal, serei muito agressiva ao combater esse tipo de invasão de atribuições. Entretanto, nós temos que entender que atualmente existem sobreposições de profissões dentro da nossa própria sistema, o que tem que ser respeitado. E aí tem que ser criados grupos de avaliações dos currículos, das grades curriculares,
formadas pelos profissionais do sistema. Então, nós temos que ganhar agilidade. Modificar uma lei, criar uma constituinte nova é um processo muito delicado, considerando o atual status político que nós estamos vivendo no país. Tá? Entretanto, se necessário for, buscaremos essas alternativas também. Obrigado, Andréa. Tempo esgotado de todos. Passamos para o Gustavo. Está desligado o telefone, Gustavo. Sim, estamos agora ouvindo, né? Agora agora a tua participação da questão 3. Sim. Perfeito. À vontade, Gustavo. Não, realmente, né, há necessidade de uma atualização da nossa lei, né? E esse embate com os outros conselhos profissionais já está sendo travado. Nós vimos aí agora a questão dos engenheiros mecânicos, que foi levantada há pouco, e a questão também dos técnicos agrícolas, né, com uma resolução deles simplesmente elevando os valores da possibilidade de projetos que eles venham a fazer de 150 mil para 1.050.000, de 50 mil reais, me parece. Então, há uma extrapolação dessas pessoas, né, que querem abrir um espaço maior para as suas profissões, e nós, como conselheiros federais, vamos ter que combater isso aí, efetivamente. Então, nós temos que buscar todos os caminhos para que a gente consiga combater, consiga evitar que haja essa descaracterização das nossas profissões, né, com a entrada de pessoas que não tenham a formação na nossa área. Então, é muito importante, a nossa postura tem que ser agressiva mesmo nesse sentido. O CONFEA já vem fazendo algum trabalho, como no caso daquela resolução do CAL, né, em cima das atribuições dos engenheiros civis, e nós vamos ter que fazer agora, na futura gestão, aquele conselheiro que for eleito, né, vai ter que fazer esse trabalho juntamente com o Conselho Federal, com os demais conselheiros, para viabilizar a manutenção das nossas atribuições, né, e um espaço efetivo para a gente poder exercer o nosso trabalho. Tá certo? Falta 30 segundos, Juliane. Eu sempre tive essa postura, né, de brigar pelas posições do CREA, né? Nós efetivamente atuamos na tentativa de não permitir a criação do Conselho dos Arquitetos. Infelizmente, né, eles tinham uma ação política muito mais forte e conseguiram criar, porque a gente antevia que isso, né, permitiria a abertura de outros conselhos, né, e prejuízos às nossas profissões. Ok. Obrigado, Gustavo. Juarez, vossas considerações. Bem, eu acho que nós não podemos ter medo de mudar leis. Eu acho que as leis estão aí para serem discutidas quando elas não servem mais para os nossos propósitos. Uma mudança na 5.194 absolutamente necessária. Na resolução 1057, que está ultrapassada também nas atribuições profissionais. E eu já posso dizer de cadeira que eu atuei muito quando estava na Câmara de Agronomia contra os técnicos, quando eles queriam fazer tinham atribuição para receituário agronômico e eu me posicionava contrário. Mas eu tenho uma posição forte e tive muita ação quando eu estava na coordenação nacional junto ao CONFEA, onde nós fizemos o arquivamento contatamos com deputados federais da bancada ruralista, o Reis, o Afonso Ram e outros deputados lá da bancada ruralista, e nós conseguimos sepultar aquele projeto de lei que não permitia aos agrônomos atuar na área de zootecnia. Os biólogos, os químicos, os arquitetos, todos os dias estão tentando atacar as atribuições profissionais do nosso conselho. Isso não é mais admissível. Então, uma outra coisa que é importante é que está havendo uma interrupção aí, eu gostaria que fosse... Ô, Eliseu. Desculpe, Jorge, desculpe. Houve uma interrupção aí que eu não consegui mais falar. Pode, Japão.
Tá. Desculpa, toca, professor. Então é o seguinte, é muito importante a participação do pessoal, do CREA, dos profissionais, nos colegiados de curso, para que não haja o enxugamento de disciplinas que depois vão fazer com que nós tenhamos problemas para dar atribuição aos profissionais que não tiveram formação. É muito importante, então, esse ponto, profissionais do Conselho que se façam representar nos colegiados de curso das universidades. E ontem, só para encerrar, o que me deixou de cabelo em pé, os técnicos industriais vão poder atuar em geologia através de uma resolução. Isso é impossível, não dá mais para aguentar. Obrigado, Juarez. Obrigado, Juarez. Vamos para a quarta pergunta. A sessão plenária do CONFIA segue regramentos análogos ao nosso regional, com pautas previamente enviadas aos conselheiros. Poderíamos firmar um compromisso de participar desses assuntos, bem como ajudar a dar uma posição sobre temas de nosso interesse, direto ao conselheiro por nós representado, de modo prévio. Exemplo, a análise da deliberação dos valores das faixas de RT e demandas similares. Começamos com o Gustavo. Por favor, Gustavo. Olha, hoje nós temos uma facilidade, né, com esse mecanismo aí de redes sociais, né, que vai ficar muito mais fácil para a atuação do Conselheiro Federal, né, e para a troca de informações com todos. Eu acho viável, acho que não há nenhum problema, né, de se conseguir fazer uma troca dessas informações, né, e as pessoas serem previamente combinadas ou avisadas dos temas que vão ser tratados, né, das pautas, né, e se manifestarem, fazerem essa manifestação direta ao conselheiro. Nunca tive dificuldade de tratar dessa forma, né, com transparência, com olho no olho com todas as pessoas, então não há problema nenhum em se firmar um compromisso dessa natureza, né. Eu gostaria de abrir espaço aí para o Vilmar, então, se ele puder falar agora nesse momento. Pode ser? Pode ser. Seja à vontade, Vilmar. Tem que ligar o seu microfone. Não, tranca o tempo aí. Bom, então diz para ele se preparar para a próxima agora, né? Vamos dizer, combina aí com o Vilmar, tu te prepara para a próxima, né? Okay. Mas assim, eu acho, essa questão das anuidades e dos valores de RT, ela passa por uma discussão, inclusive, pelo Colégio de Presidentes. O próprio presidente, futuro presidente do CREA, ele também vai poder receber as informações e as sugestões de todos os profissionais, no sentido de fazer com que isso aconteça de uma forma adequada, né, ou atenda maior os interesses dos profissionais. Isso é uma das pautas que nós temos, né, na nossa proposta de trabalho, de fazer com que a gente possa efetivamente dimensionar exatamente qual o custo-benefício das anuidades e do valor das ARTs. Nós vamos levar adiante também essa discussão. Obrigado aí, Eliseu. Está sobrando 30 segundos. Ainda? Eu acho que eu posso entrar aqui, não sei se estão sendo ouvidos. Já está sendo ouvido, Vilmar. Pode falar. A questão central, Eliseu, é que os conselheiros, o Conselheiro Federal, ele tem que ter uma postura muito mais forte no sentido de exigir do presidente do CONFIA uma participação política nos processos de decisão na legislação que tramita no Congresso. Acho que há um distanciamento muito grande do CONFIA do processo político, do processo de decisão política congressual. É preciso que tenha uma participação efetiva. Os técnicos estão levando vantagem. Os técnicos estão conseguindo criar os seus conselhos porque eles têm articulação política, o que falta para o CONFIA. Ok, obrigado, Vilmar, obrigado, Gustavo. Vamos para o Juarez. Pode falar, Juarez.
Bem, essa pergunta é uma pergunta muito simples de ser respondida. Logicamente que as pautas deverão ser viabilizadas, porque o conselheiro federal tem que ouvir as suas bases também, o seu CREA, para poder levar as reivindicações de cada uma das suas câmaras até o CONFEA, para serem discutidos os assuntos de interesse de cada uma das câmaras, né? Então, nós vamos fazer visitas periódicas às câmaras para sugerir as pautas também ao CONFEA. Nós seremos representantes do CREA e ouviremos, logicamente, sugestões e encaminhamentos, e não vamos nós querer ser os que farão a pauta da reunião. Quem faz a pauta são as câmaras, levando seus anseios para o CONFEA, e lá, né, esses assuntos poderão ser resolvidos. Mas eu gostaria de passar um pouquinho para a Marta também, que eu não dei chance a ela falar até agora. Pode falar, Marta. Tranca o tempo aí. Abre o microfone, Marta, por favor. Não tá aberto o microfone, Marta. Pode devagar. Tá. Okay. Assim, ó, em relação, né, a esse tema, eu acho que é pertinente que nós possamos, né, abrir a pauta e construir a pauta através da nossa representação, até porque nós queremos estar sempre em contato com as câmaras para levar as suas demandas. A gente só constrói algo quando a gente recebe a demanda. Eu não posso legislar em causa própria, então eu vou legislar em nome de todos os profissionais do sistema, sejam eles da engenharia, da agronomia ou da geociência. Eu acho que é isso que nós precisamos, é que a gente precisa da participação efetiva do profissional, porque não adianta o profissional apenas reclamar e não reivindicar. Então, a gente precisa ter as reivindicações para a gente fazer, né, a nossa atuação de forma mais positiva, ética e, ao mesmo tempo, né, tendo aquela credibilidade de poder representar toda a categoria, e eu acho que é isso a proposição que eu e o Juarez estamos propondo. Perfeito. Obrigado, Juarez. Obrigado, Marta. Andréa, por favor. Som, Marta. Som, Andréa. Essa pergunta ela é muito pertinente, porque a plenária do CONFEA ela tem uma organização. Portanto, a disponibilidade das pautas é um dever do conselheiro federal, disponibilizar para a sua base, para o seu estado, e não sendo conselheiro federal da agronomia, não exclusivamente para os engenheiros agrônomos, e sim para todos os engenheiros do Rio Grande do Sul. Tá? Um canal direto é perfeitamente viável, a emissão de relatórios também pós-plenária do CONFEA é uma obrigação do conselheiro federal ao seu estado. A transparência é fundamental, então vou buscar, sim, transparência com a minha base e também lá dentro do CONFEA, e a formação de grupos de trabalho são perfeitamente possíveis de serem montados. Quem seriam esses grupos de trabalhos? Os colegas das inspetorias, das entidades de classe, das câmaras, dos conselheiros, para dar atendimento às demandas das pautas, tá? E uma coisa muito importante, reaver os assuntos abordados, as definições abordadas no CNP, Congresso Nacional dos Profissionais. Passo aí a palavra para o Zilkowski terminar. Pode falar, Zilkowski. Está me ouvindo agora? Não, né? Ok, eu acho que a Andréa colocou muito bem, mas eu queria lembrar aos senhores só a questão da legislação. Nós não temos que ter medo de mexer, na minha opinião, na legislação. Nós temos a mania, nós, o sistema, de discutir lei. A lei, depois de promulgada, sancionada, tá? Essa não é a justiça. Mas não, nem a justiça só for a questão de inconstitucionalidade.
Então, o que eu quero colocar é assim, nós, no CONFIA, no sistema ICREA, temos que ter mais atitudes, principalmente junto ao Congresso Nacional, nas discussões dessas leis. Por que os técnicos estão tendo essas vantagens todas? Porque eles têm uma participação política junto ao Congresso muito mais ativa do que nós. Nós não fizemos aqueles lobby lá, vai 5, 6 mil deputados, não, tem que ser o todo. Lá tem 3 mil, lá, uma coisa, invadir o Congresso e fazer o que tem que ser feito, chamar as lideranças é que definem as pautas. Ok. Obrigado, Zukoski. Ótimo. Bem, tá bom. Agora, nós teríamos a pergunta do chat, mas nós já conversamos anteriormente com os nossos candidatos ao Conselho Federal. Eu vou fazer aqui, ó, eu vou ter que sortear aqui a meu modo aqui, pelos que eu estou vendo aqui, aos nossos candidatos ao CONFE. Então, cada um deles, eu acho que eu vou dar 30 segundos a 1 minuto, 30 segundos para fazer uma pergunta, 1 minuto, para os presidentes, os candidatos ao CONFE, a fazerem a todos os candidatos. E as respostas vão ser na mesma ordem. Agora, o próximo seria, a primeira a responder vai ser o Juarez, depois a Andréia e depois o Gustavo. Se nós fizermos 2 perguntas, eu inverto, vou fazendo um ciclo como a gente está fazendo aqui, perfeito? Eu acho que não estou sendo nem um pouco deselegante com qualquer um, perfeito? Então, eu tenho aqui, tenho o Paulo, e tem o Moliterno. Pela numeração, eu teria que pegar o Paulo e depois o Moliterno. Não sei se tem mais não tem mais alguém do CONFE aí. O Mesquita, Liveu, boa noite. O Diego está aqui, não estava aqui, tá ok? Então, o Diego, então ficaria essa ordem aqui, cada um faria uma pergunta para todos eles responderiam. Daria 1 minuto para cada um. Vou passar, então, a palavra ao Paulo Guimarães. Pode fazer, tem 1 minuto para fazer a pergunta e considerações, Paulo. Boa noite a todos, cumprimentar mais uma vez por essa iniciativa, Eliseu e equipe. Gostaria de perguntar aos nossos candidatos a conselheiro federal pelo Rio Grande do Sul, qual a visão de vocês sobre essa insistência em termos das eleições dia 15 de julho, com essa pandemia, por cédula de papel, urnas de lona, ao invés de ser pela internet, ou então adiamento da data, que seja no final do ano, como sempre foi realizado, e também sobre a restrição da participação democrática, que era antes de um mínimo de 1 ano de registro, a 3 anos, e ter vinculação com uma entidade por 3 anos. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Começamos, então, pelo Juarez. Ok, Juarez. Paulo, realmente é um absurdo isso que estão fazendo dentro do nosso CONFE. Uma eleição no meio de uma pandemia, no meio onde a gente sabe que a grande parte dos eleitores são pessoas já de idade avançada, que não irão até as urnas. Nós teremos uma representação de votantes muito reduzida, muito menor do que nos anos anteriores, inclusive, e eu acho que isso é uma afronta a qualquer princípio de ética e moral. É uma barbaridade que estão fazendo com o nosso Conselho, fazendo essa eleição nesse período. E outra, urna de papel num Conselho Tecnológico, pelo amor de Deus, isso não é mais admissível. A internet está aí, tomou conta de todo o sistema de transmissão de dados e coisas. Por que não fazer pela internet, que teriam uma votação muito mais expressiva e os candidatos teriam, então, um respaldo muito... Por favor, Marta, conclua aí enquanto o Juarez caiu lá. Marta, por favor. Isto. Conclua, por favor. Eu também sou inteiramente contra essa forma de eleição. Nós estamos vivendo aqui uma situação bastante atípica, a inspetoria fechada e abrir só para a eleição presencial, né? Eu acho que assim, nós estamos na contramão, né? Porque como que o profissional vai se deslocar, vai
participar presencial no momento de pandemia. Então, eu acho que é um absurdo essa manutenção. Houve o adiamento de 3 de junho para 15 de julho, mas eu acho que nós devemos lutar para que ela seja alterada a data, porque não é admissível, né? As explicações que recebemos não são condizentes com nós que somos formadores, né, de gerações de tecnologia, estarmos votando de forma, né, ainda, vamos dizer assim, em urna de papel, com cédula de papel e presencial. E, além de tudo, o custo que isso gerará ao profissional. Ele vai ter que se deslocar, né, de outros municípios para as sedes das inspetorias, os locais onde tem a disponibilização das urnas, para poder votar. Então, eu sou contra esse tipo de eleição. Nós precisamos fazer a eleição de forma virtual. Ok. Obrigado, Marta. Vamos a... Eliseu, desculpe. Perfeitamente. Juarez, a Marta substituiu aí, tu caiu aí, não sei problema. A Marta ocupou teu tempo. Ah, tá, porque apagou tudo aqui no meu... Perfeitamente. Aí a gente passou a palavra para a Marta e ela concluiu perfeitamente aqui. Beleza, obrigado. Tá, ok. Andréia, por favor. Sim, realmente a manutenção dessa eleição, desse pleito, no dia 15 de julho, ele é quase que ultrajante, pelo seguinte motivo. Estamos diante de uma pandemia em que a ciência está demonstrando a sua real importância na proteção da sociedade. Estamos diante de uma situação em que o CREA do Rio Grande do Sul não tem as suas portas abertas para sequer validar certidões de acervo técnico de colegas que estão perdendo oportunidades de trabalho, porque não tem inspetoria nenhuma no Rio Grande do Sul aberta. E ainda teve agora uma portaria da atual presidência, diretoria do CREA do Rio Grande do Sul, que fechou a inspetoria até o dia 14. Então, quer dizer que vai abrir no dia 15, única e exclusivamente para um pleito eleitoral? Estamos nós aqui negando a realidade e exigindo um pleito eleitoral que é realmente ultrajante, porque somos, como disse a colega Marta, da área tecnológica e vamos fazer uma votação no papel. E faltou organização do nosso Confea, com todo o respeito e carinho que tenho pelo Confea, no sentido de viabilizar e já prever uma eleição, sim, virtual, porque estamos aqui fazendo uma campanha virtual, da qual é extremamente difícil, eu não consigo chegar no meu eleitorado, nos meus colegas, temos colegas que têm dificuldades de acesso à internet, estávamos num ciclone, e assim, parabenizo, somos heróis de estar aqui, contando com a internet que temos. Em relação às prerrogativas que o senhor perguntou, né, 3 anos, não sei quanto, exigências mil que só vão restringindo a possibilidade de candidatos e eleições. Elas, no meu entender, são questionáveis, porque todo profissional do CREA que tem a sua carteira, que tem o seu registro nacional, ele está habilitado a participar do pleito, no meu entendimento. Isto é a democracia. Perfeito. Obrigado, Andréia. Gustavo, por favor, suas considerações sobre... Bom, eu sou favorável à eleição pela internet, acho que deve ser o nosso futuro, né? Com alguns ajustes em termos da configuração da eleição, porque se cita aí que os outros conselhos fazem a eleição pela internet, né? Mas com outra modalidade, né? É uma eleição por chapa, não é uma simples escolha de um presidente, do Conselho Federal ou do presidente do CREA. Então, acho que tem que haver uma modificação. Não sei se, evidentemente, para esse ano isso aí está completamente inviabilizado. Eu hoje li com bastante atenção o documento que nos foi enviado pela Comissão Regional e vindo da Comissão Federal, né? Para mim, a disputa, se acontecer agora, se acontecer mais para frente, ela provavelmente, em
em algum estado, em algumas cidades, vai ter as mesmas dificuldades que nós estamos vivendo hoje no modelo que está sendo falado de urna, voto no papel, né? Seria, sim, já vi aí. Eu não sei se o Vulmar quer falar alguma coisa, se ele estiver preparado, né? Senão eu sigo aqui. E realmente, a questão de pré-requisitos, né, para participar da eleição, eles às vezes se modificam, né? Não vejo, eu acho que tem que se valorizar as entidades de classe, né? Que a gente precisa estar, por isso que eu fiz questão de dizer no início aí, né? Que eu sou filiado a uma entidade de classe desde 1983, né? E essa entidade a gente conseguiu registrá-la, segue o seu curso normalmente, né? Assim como também a IAPA, da qual eu faço parte. Então, faz parte do jogo, né? Quem vai entrar no jogo, né? Viu as regras, viu a resolução e vamos em frente. Sobrou um minuto. 15 segundos, Vilmar. 15 segundos, pode falar. Caiu? 15 segundos só dá para dizer. Não, caiu. Ainda caiu? Bah. Quer concluir alguma coisa? Não, assim, ó, isso até foi falado há pouco, né? Nós estamos com dificuldade, nós ficamos sem luz hoje até a 1 da tarde aqui em Torres, né? E sem, obviamente, que a internet com baixíssima produtividade, baixíssima velocidade, né? Então, estamos aí, né? Estamos conseguindo cumprir com a nossa função agora aqui, com vocês aí. Perfeito. Um abraço. Perfeito. Ok, obrigado, Gustavo. Agora a próxima pergunta com o Marcos Moliterno, que é o nosso outro candidato que está presente aqui no momento. Com a palavra, Marcos. Boa noite a todos. Cumprimento o Grupo Fronteiras pela iniciativa na pessoa do Elísio Moura. Eu vou fazer uma colocação aqui e aí a pergunta é o que os candidatos acham do que eu vou falar. Um dos meus pilares de campanha, além do voto por internet, que se faz mais necessário do que antes, pois o Congresso acabou de aprovar a mudança das eleições municipais, né? Então votaremos em novembro e não em outubro, e a minha provocação, um dos pilares da minha campanha, como eu dizia, é a alteração da Lei 5194/66, porque ela está absolutamente caduca. Basta dizer que nós temos 27 entidades da federação e temos apenas 18 conselheiros. Se os senhores têm uma maneira de corrigir isso sem alterar a lei, por favor, me contem como faz. Outra questão que eu vejo com uma grande dificuldade, eu não vejo no CONFEA ou CONFEA mulheres na direção, é muito pouco. Então, eu queria saber dos colegas qual é a solução a não ser revogar essa lei que está caduca, uma vez que nós temos hoje 350 modalidades de engenharia e a lei tem que superpor. O que fariam os senhores? Obrigado. Obrigado. Começamos com a Andréa. Andréa, por favor. 2 minutos. Concordo com o senhor e com os colegas que essa lei ela precisa passar por uma revisão. Acho que alguém botou aqui que está apresentando. Marco Silveira. Removeu. Ok. Que realmente essa lei ela está bastante antiquada, ela precisa ser revisada. Como conselheira federal, com certeza estarei inteiramente à disposição para ajudar, auxiliar nesse processo. Esse processo ele tem que ser um processo democrático e inclusivo. O senhor citou a presença das mulheres no CONFEA, realmente, em 2020, tivemos pouca lideranças na plenária do CONFEA. Eu sou pró-democracia, pró-diversidade, e essa lei ela tem que refletir isso. Tá? Hoje, nós contamos com a Rosa dos Ventos, né, como representação na plenária, o que muitas vezes deixa, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul ficou 20 anos sem um representante na modalidade agronomia, o que causa uma grande estranheza para mim. Mas tem que ser analisado com cuidado, porque nós não queremos inchar o sistema, nós não podemos, nós temos que ter responsabilidade sobre o orçamento
orçamento do CONFEA. Havendo transparência no orçamento do CONFEA, com certeza buscaremos a maior representatividade e pluralidade possível. Essa é a visão da nossa chapa, a chapa 50, como conselheiro federal. Temos 30 segundos ainda, André. Passo a palavra para o meu colega, Lísio Koski. Olha, esse tema é bastante interessante, né? Eu acho que nós temos que mexer na lei. A lei pode se mexer, como se falou, revogar, não sei se revogar totalmente, mas através de emendas em artigos e coisas que tem que ser trabalhado junto, que eu falei antes, ao Congresso Nacional, né? Então é fácil fazer uma emenda, né, para adequar ela. Nós já tivemos duas constituições novas depois da nossa lei, da 5.194, e nada aconteceu, nada foi feito. Então ela tem que ser adequada à nossa realidade hoje, né? E para isso tem que haver essa mobilização nossa junto ao Congresso Nacional. Eu insisto nisso, porque é lá na política, lá que acaba decidindo isso, né? Depois da lei promulgada e sancionada, não tem mais o que fazer, respeitar a lei. Ok. Obrigado, Zuskowski. Agora passamos a palavra ao Gustavo. Bom, eu só vou dizer uma coisa, inicial e depois passo para o Vilmar. Eu acho que nós não podemos revogar a lei, né? Nós ficamos num vácuo, né? Nós vamos ficar numa vacância de lei, mas podemos pleitear modificações. E o CREA do Rio Grande do Sul fez um esforço muito grande aí em 2019 na tentativa de viabilizar a federalização, né? Foi um trabalho da nossa colega Alice, né, que está nos ouvindo aí. Mas, infelizmente, terminou o ano e não houve, né, de parte dos responsáveis a ação efetiva lá de propor essa modificação. Mas o nosso interesse é que tenhamos 27 conselheiros, um representante de cada estado. Vilmar, pode falar aí, Vilmar. Vilmar, esteja à vontade. O tema é bastante instigante. Nós não podemos, como profissionais de engenharia, reclamar de nenhum governo, nenhuma Câmara, nenhum Congresso, sobre a fragilidade, a desatualização da legislação que rege o funcionamento do sistema. Nós pertencemos a uma instituição, um sistema autogestionário. A culpa é nossa. Nós temos 18 conselheiros nacionais, que são os legisladores, e que, ao longo da história, eles não têm... Eu, pelo menos no período que eu participei das atividades do CREA, fui 2 vezes vice-presidente, participei de diversas reuniões nacionais de presidentes, eu não vi no sistema uma reação forte, articulada, fundamentada para mudar a legislação. E a mudança da legislação, ela se dá a qualquer tempo, por emenda, por uma nova lei, até por medida provisória, depois chancelada pelo Congresso. Então, o que precisa é que os conselheiros federais, e eu aceitei fazer parte da chapa do Lang, e vejo no Lang um profissional experiente, que se articula com todas as modalidades de engenharia. Nós não somos apenas candidatos ao Conselho pela Agronomia, nós vamos representar todas as modalidades. Essa vontade, essa disposição de pressionar dentro do Conselho Federal uma maior ação política, fundamentada, articulada, para reformar a legislação e reformar o próprio modelo de gestão do CONFEA e dos CREAs nacionais. Ok, obrigado, Vilmar. Fechamos esse primeiro ciclo da palestra de perguntas, o segundo ciclo de perguntas dos candidatos ao... Diogo Mesquita, está com a palavra a sua pergunta aos conselheiros. Boa noite a todos, candidatos aí. Obrigado, Eliseu, pelo espaço. E minha pergunta em relação ao salário mínimo profissional. Da Lei 4950A66, onde a resolução federal número 12 de 71 suspende a execução da lei. Eu queria saber dos candidatos sobre essa posição, a sua posição, porque dependendo do estado, tem município pagando
um salário mínimo para trabalhar 20 horas. Fechou, Eliseu? Perfeito. Vamos ter para o primeiro, Gustavo, pode responder. Dentro da ordem. Eliseu, só uma questão de ordem. Sim. Eu não respondi a pergunta do Marcos Moliterno. Pois é, estão me avisando aqui que tu não respondeu. Exatamente. Tá, me desculpe, Gustavo. Vou voltar aqui com o Juarez. Pois não. Isso, não, é que eu estranhei muito que não me chamaram, né? Eu gostaria de ter meus comentários também sobre essa pergunta aí do Marcos Moliterno, que eu acho muito pertinente, porque eu sempre fui favorável à mudança. Vou te dar o início aí, do Juarez. Começando, Juarez. Perfeitamente. Tá ok? Obrigado. Eu sempre fui favorável a uma mudança na 594. Ela é absolutamente necessária. E a resolução 1057, que nos dá atribuições também, ultrapassadíssima. Nós estamos dentro da 594 ainda falando de arquitetos, ainda falando de técnicos. Nós temos que mudar isso imediatamente, porque não podemos nós ficar submetidos a pessoas que dizem assim, não vamos mudar a lei porque pode ser prejudicial para nós, vai ser muito pior. Como é que nós podemos trabalhar com gente com medo? Nós não podemos ter medo de mudar uma legislação. Nós temos que enfrentar, fazer as modificações necessárias que atendam às reivindicações dos nossos profissionais e fazer com que sejamos respeitados como éramos antigamente. Hoje, o CONFEA não está sendo respeitado como uma confederação de nome. As outras entidades, eu vejo que eles estão sempre colocando as suas reivindicações acima de qualquer outra coisa. E o CONFEA eu vejo retaguarda e que não nos deixa fazer com que as nossas profissões sejam cada vez mais valorizadas. Então, eu não concordo com que nós não possamos simplesmente acabar com a nossa legislação. Não vamos acabar com ela agora, porque senão ficaríamos sem lei. Mas temos que fazer uma mudança total na nossa legislação. Esse é o meu ponto de vista. Marta, temos 30 segundos ainda, Marta. Podemos comentar. Eu também concordo com o Juarez, eu acho que precisamos fazer umas atualizações da lei, elas são necessárias, porque nesse período, desde 66 até hoje, muitas coisas mudaram. E eu vejo a agilidade dos outros conselhos em relação a proteger os seus profissionais das suas atribuições, e às vezes até lhes dando maiores atribuições do que elas realmente poderiam ter. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar bastante, e para isso a gente precisa, né, de ter uma representação parlamentar muito forte do CONFEA, e que ela repasse essas informações de forma transparente e articule junto aos parlamentares para que a gente possa poder trabalhar e avançar, né, no trabalho em relação às melhorias, né, ou atualizações para que os profissionais tenham respaldo, né, da garantias profissionais que estão exercendo a sua profissão da melhor forma possível. Ok, obrigado, Marta. Obrigado. Lang, tu estavas começando a responder a pergunta... A questão do salário mínimo profissional. Isso, tá bem. Tá ok. Não, realmente, né, o salário mínimo profissional, ele está previsto em lei, né, e ele deve ser cumprido, né? Os nossos conselhos, os CREAs, têm buscado esse cumprimento do salário mínimo profissional. O que acontece é que na área pública, né, houve um veto quando da promulgação dessa lei, e os entes públicos eles estão dispensados do cumprimento da lei. Mas, de qualquer forma, dependendo de como é feita essa contratação, uma prefeitura, por exemplo, ela estará criando um passivo
e que o profissional poderá buscar, né, essa reparação na medida em que não esteja sendo cumprido o salário mínimo profissional. Esse é o caminho que a gente tem. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, temos feito esse trabalho no sentido de até instar as prefeituras, instar os órgãos que fazem seleções, né, com valores, seleções de profissionais, né, com valores abaixo, né, de modo a que mudem esses editais e cumpram com o salário mínimo profissional. Também, evidente, né, que tem aí a carga horária, que vai ter que ser respeitada pelo profissional, o número de trabalhos que ele vai poder fazer, né, o número de empregos que ele vai poder ter, mas a lei existe e é para ser cumprida. E essa, eu acho que é uma vitória da nossa categoria que nós não devemos perder, né, e temos que atuar conjuntamente com todos, temos que estar aí, os sindicatos, as entidades de classe, os conselhos, o Conselho Federal, juntos para que a gente consiga manter esse benefício que é praticamente único em termos dos conselhos em relação à remuneração dos nossos profissionais. Perfeitamente, obrigado, Gustavo. Então, o tempo está com 5 segundos aí, acho que só se nós passar para o Mar. Depois eu compenso lá mais na outra. Pode ser? Faltou 5 segundos. Essa é uma questão central do trabalho do sistema confiativo. Mar, deixamos para mais tarde. Ok. Vamos para o Gustavo, agora o Juarez. Juarez, respondendo à questão do Mesquita, Juarez, por favor. A questão do salário mínimo profissional, isso aí é uma batalha de longa data, né? E lá pelo Conselho a gente ainda consegue, né, estabelecer esses limites e fazer com que seja cumprida a legislação do salário mínimo profissional. Acontece, o Gustavo bem colocou isso, a legislação do serviço público, ela é diferente, ela não permite ou seja, ela permite que se faça alguns abusos, como contratar engenheiros, contratar agrônomos, engenheiros agrônomos, engenheiros civis, mecânicos, ou de toda sorte, né, por um salário de R$ 2.500, R$ 3.000, colocados em edital, né, e isso aí é um abuso, né, do poder público contra os profissionais. Mas é uma legislação, e eu acho que isso aí é um serviço que eu vejo que o SENGE tem trabalhado bastante no serviço, mas não público, e ele seria uma defesa. Acho que o SENGE deveria defender isso, sim, para acabar com essa legislação aí no serviço público, para que os profissionais recebam dignamente os seus salários. Deixa para a Marta complementar se quiser. Em relação ao nosso salário profissional, realmente é uma briga antiga, principalmente, né, a iniciativa privada, ela é obrigada a cumprir a legislação, já os órgãos públicos não. Então, isso faz com que muitos profissionais tenham salários, vamos dizer assim, subsalários, em relação a poder trabalhar um número menor de horas de trabalho, e isso faz com que eles não cumpram a legislação. Então, eu acho que a categoria, todas as categorias, né, deveriam reivindicar e exigir o pagamento do seu salário profissional. Obrigado, Marta, professor. Passamos para a palavra a Andrea. Por favor, Andrea. Sim, essa é uma questão muito importante e que eu vejo que é função do Conselheiro Federal, e estarei sempre à disposição de todos os profissionais do Rio Grande do Sul para defender e valorizar o respeito às categorias profissionais do nosso sistema. Primeira questão é justamente buscar, junto aos editais públicos, a exigência da CAT, tá? Certidão de acervo técnico, porque com a certidão de acervo técnico fica muito caracterizado a especificidade das profissões das engenharias,
tá? E das demais profissões do sistema. Com essa especificidade e muito clara, exigir dos editais a apresentação das atribuições, das responsabilidades daquele cargo num certo edital de seleção de profissionais, você consegue caracterizar novamente o grau de especialização e de responsabilidade do exercício profissional. Nesses cargos públicos, então, buscar essas informações. Não havendo, é papel, sim, do conselheiro federal articular impugnação desses editais públicos, buscando a valorização das categorias. E muita articulação política junto aos órgãos públicos, principalmente Ministério Público de Trabalho, que tem plenas condições de agir, interagindo com o CONFEA, criar mecanismos de proteção e valorização dos nossos profissionais, que são merecedores do devido respeito. Tem 20 segundos ainda, André. Vocês podem contar comigo como uma pessoa extremamente criativa, que busca ligações de legislação e articulações políticas dentro do sistema e com outros órgãos que constituem as nossas legislações para viabilizar a valorização profissional. Perfeito. Perfeito. Obrigado, Andréa. Agora passamos a palavra. Agora é o seguinte, pessoal. Nós teríamos 3 perguntas aqui, mas eu acho que já foram respondidas. Uma do Nilceu. Qual a posição dos candidatos quanto ao avanço dos técnicos frente às atribuições da engenharia? Do Humberto Dalbert, que os cursos presenciais também não têm qualidade, por que não fazer a residência em agronomia? A residência em agronomia não foi respondida. E a outra pergunta do Alessio Dutra, fazer eleições no meio da pandemia causa mortes. O que o candidato ainda propõe para mudar evitando o risco de morte? Isso eu acho que já foi respondido. Então, fico aí. E o Moutinho falou que alguém vai ouvir as entidades de classe referente à Lei 5, também já foi falado bastante sobre a lei e também sobre as entidades de classe. Eu deixaria essa pergunta aqui, daria 1 minuto para cada um responder, porque já está, o nosso tempo já tem, nós temos mais 3 minutos para finalizar de cada um, e nós vamos se prolongar muito aqui, fica muito, não sei, os cursos... Qual é que eu achei aqui? Do Dalper. Os cursos presenciais também não têm qualidade, por que não fazer a residência em agronomia? Então, seria a residência, a palavra nova, né, no termo aí. Eu acho que já foi falado, mas se quiser eu vou dar 30 segundos, porque senão vai se prolongar muito aqui. Eu acho que com 30 segundos dá para... Vou começar, terminou com a Andréa, começamos com o Gustavo. Por favor, Gustavo. Esse é um assunto que já está sendo tratado, inclusive eu vi recentemente, né, uma publicação a respeito da questão da residência na área da agronomia, né, mais ou menos nos mesmos moldes, inclusive com uma bolsa, né, para o estudante, o local onde ele faria também teria que providenciar alimentação e hospedagem, né, um local para ele se hospedar, prevendo também, né, não só para estudantes em si, mas para recém-formados, né, o pessoal que está aí na finalização do seu curso. Perfeito. Obrigado, Lang. Segundo seria o Juarez. Bom, a residência em agronomia já vem sendo falada há muito tempo, inclusive o pessoal lá do Rio de Janeiro, num encontro que houve lá, discutiram muito sobre esse assunto. Eu não sei, eu não tenho ainda uma opinião bem formada sobre isso. Eu acho que teria que amadurecer muito mais essa ideia, porque, veja bem, foi feito o Ministério da Agricultura fez baixou essa norma aí, mas não consultou muitas pessoas, então eu ainda não tenho uma opinião bem formada. Talvez seja uma boa no futuro, mas, por enquanto, eu ainda não sei se isso seria muito
rentável. Ok, André, por favor. Em relação à residência de agronomia, tem que salientar que os cursos de agronomia presenciais já têm muito claro na formação do engenheiro agrônomo a realização de estágio curricular obrigatório, de um certo número de horas que já é exigido, e tem sido relativamente muito bem conduzido pelos professores universitários. E, recentemente, como o Gustavo comentou, houve, sim, uma resolução do CONFEA versando sobre a formação da residência de engenheiro agrônomo, ok? Tudo é passível de revisão, de discussões, mas uma coisa é certa, para exercer a nossa boa agronomia, é importante um profissional bem formado. Obrigado, André. Tem um tempinho para os suplentes ou não? Agora vai ter na despedida. Tá bom. É o seguinte, eu só queria agradecer a presença dos candidatos. Eu daria 30 segundos para Paulo, pelo plano interno, e para o Diogo, para eles fazerem as considerações finais, e aí eu deixo os 3 minutos para cada candidato, para cada dupla de candidato fazer as suas considerações. Por favor, sejam práticos. Vou seguir a mesma sequência aí, eu acho que não vou melindrar com vocês 3 aí, por favor. Tá, eu vou seguir a mesma sequência. Pode ser, Paulo? Pode ser, interno? Pode ser, Diogo? Tá, aqui já está. Positivo. Tá, ok. Então, vamos para o Paulo primeiro aí. Por favor, Paulo. 30 segundos, Paulo. Eliseu, agradecer a oportunidade, cumprimentar pela iniciativa mais uma vez, né, do Grupo Fronteiras Vinhedos, e dizer que essa participação democrática é salutar no nosso processo. É o que nós defendemos. E continuamos defendendo a votação online para todo o Brasil, distante dessa pandemia. Que isso é a realidade de um conselho da área tecnológica. Muito obrigado a todos e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento, conteúdo. Muito obrigado e um grande abraço a todos os participantes. Obrigado, Paulo. Moliterno, por favor. Eliseu, agradeço também a oportunidade. É uma pena que o presidente afastado, Joel, não tenha participado, explicado os motivos da recandidatura dele. Queria dizer que eu entrei com 3 ações na Justiça Federal em Brasília pedindo voto por internet e a prorrogação da data das eleições, né? Porque eu sou um democrata, eu acredito nos valores republicanos, e eu fui na Justiça brigar. Eu ainda não tive sucesso nisso, um colega de São Paulo teve para o CREA, e agora vamos aguardar como vai ficar. Mas, de qualquer forma, peço aos colegas que gostaram das minhas propostas, Moliterno 15 no CONFEA, na próxima eleição. Obrigado. Bom, Eliseu, agradeço aí pelo espaço aí. As propostas dos conselheiros aí foram bem aceitas pelos profissionais aí. E deixa aí a hashtag eleições 2020 CONFEA, CREA, multa, Conselho Federal do Rio Grande do Sul, voto online. E hashtag Mesquita no CONFEA é 20. Ok, obrigado, Diego. Vamos para as considerações finais dos nossos convidados especiais. Começamos e terminou com o 55. Então, nós vamos passar para o 50. Não, 50, começou com 50, é o 51, 55 e 50. Então, seria o Gustavo, o Juarez e a André. Tá? Gustavo, Juarez e André. Bom, Eliseu, vai ser quanto tempo? 3 minutos. Eu posso avisar para os dois juntos. Eu posso avisar no meio, 1 minuto e meio, ou final do minuto. Eu não sei como vocês 1 minuto e meio, e aí eu passo para o Vumar. Aí, tá, tá bem. Como vocês quiserem. Tá? Feito. Pode começar. Também agradeço a oportunidade de estar participando do evento aí.
acho importante, né, e isso a gente não teve condições de fazer nessa campanha, esse tipo de discussões com os profissionais, com as entidades de classe, andar cidade por cidade ou região onde é que tem as inspetorias, né? Eu sempre tive oportunidade de fazer isso em outras campanhas das quais participei, e esse contato direto sempre foi bastante proveitoso, bastante interessante para todos. A gente, evidentemente, que assim, leva em consideração um trabalho que vem sendo feito ao longo da nossa atividade junto ao CREA, né, junto às inspetorias, junto às entidades de classe, e coloca toda essa experiência, esse conhecimento à disposição dos colegas que quiserem nos prestigiar com o seu voto. Independente do dia da eleição, a gente está trabalhando para que as pessoas ouçam as nossas propostas, que elas tenham acesso às nossas propostas, né, e possam avaliar o trabalho de cada um, as condições que cada um tem de exercer efetivamente um mandato digno, representando o estado do Rio Grande do Sul e, principalmente, representando todas as categorias profissionais do Rio Grande do Sul. É isso que nós queremos fazer. A gente não, apesar de ser conselheiro, de sermos representantes da área da agronomia, mas seremos conselheiros de todos os profissionais, de todas as profissões do estado do Rio Grande do Sul e também do Brasil, porque estaremos lá votando e discutindo assuntos que dizem respeito a todas as profissões de todos os estados. Então, eu deixo minha saudação a todos. O nosso número é 51, né? Não confundam com aquela outra propaganda lá da boa ideia, mas é bom votar, né, em dois candidatos que tenham conhecimento e experiência. Passo para o Vilmar aí. Ok, obrigado. Vilmar. 51 não deixa de ser uma boa ideia. O Lang e eu nos colocamos à disposição dos engenheiros de todas as modalidades do Rio Grande do Sul para representá-los no Conselho Federal. É lá que se decide as normas, as políticas que são executadas nos CREAs, que são os verdadeiros responsáveis pelo serviço de fiscalização. E nós queremos levar uma proposta para que o sistema avance, não só fiscalizando, garantindo o espaço para o exercício profissional e coibindo aqueles que não se arvoram de profissionais de engenharia de usurpar suas funções, mas também protegendo o profissional. E esse é um termo que eu quero acrescentar aqui, tem 3 candidatos a presidente também, é a proteção que o sistema CONFRA-CREA deve oferecer aos seus filiados, lá no seu local de trabalho, quando sofrem perseguições políticas de seus chefes, quando são coagidos pelos profissionais, pelos empresários, no exercício da sua profissão com autonomia e independência. Então, isso é que me motivou a participar do Fórum Máximo lá junto com o Lang, para defender uma nova ordem, uma nova forma de atuação do sistema CONFRA-CREA, que garanta o exercício profissional pleno de todas as modalidades e, mais do que isso, proteja os profissionais nos seus locais de trabalho. Ok, obrigado, Vilmar. Agora o Juarez. Por favor, Juarez. Bom, eu gostaria de agradecer ao Eliseu pela oportunidade de estarmos aqui debatendo algumas ideias, o prestígio do Moliterno, do Paulo e do Diogo, né, nessa nossa noitada, e dizer que, como eu já falei no início da nossa apresentação, eu fui coordenador de curso, coordenador de câmara, inspetor-chefe, inspetor-secretário, já fui, então, conselheiro 2 vezes e vice-presidente do CREA. E eu acho que esse meu currículo me permite dizer que eu teria condições de ser conselheiro federal, porque eu acho que tem que ter, para ser conselheiro federal, tem que ter experiência. E para isso, então, eu estou colocando o meu nome, juntamente com o da Marta, para nós sermos os representantes de toda a engenharia e geociências do Rio Grande do Sul. E gostaria, então, de contar com o voto dos colegas, se acharem que somos, então, os legítimos representantes da nossa categoria lá no CONFEA, né, que vote em 55. E eu vou passar, então, a Marta para as considerações finais dela. Ok, Marta, pode ser. Pode falar, Marta. Eu gostaria, assim, de agradecer, Eliseu, inicialmente a ti, pela iniciativa, pelo nível do debate,
foi uma reunião propositiva, onde nós conseguimos expor as nossas ideias, trocar algumas informações em relação à postura de que deve ter o conselheiro federal, e eu quero agradecer aqui ao Juarez por ter me convidado para fazer parte da chapa, e eu me sinto preparada em acompanhar ele na qualidade de suplente, porque no trabalho que desenvolvi como conselheira estadual, no CREA, na Câmara de Agronomia, eu sempre me propus a trabalhar, com muita dedicação, muito respeito a todos os profissionais, e, em especial, assim, uma entrega absoluta em relação àquelas propostas, àqueles objetivos que a gente tem. Então, eu penso que, sendo uma conselheira federal suplente, eu posso ajudar a construir, a melhorar o sistema, e eu acho que nós precisamos ter representações efetivas em vários segmentos que nos dão até a possibilidade de avançar em alguns assuntos. Eu hoje, ainda olhando o site do Confea, eu vi que nós temos apenas 6 estamos representados, e não consta nem o nome do conselheiro federal que representa naquele segmento. Não temos representante no Ministério da Educação. Isso nós precisamos ter para que a gente possa evoluir, em especial na qualificação dos nossos profissionais, porque é através da educação, do ensino, que nós formamos profissionais com qualidade, com ética e com responsabilidade. Agradeço a todos pela participação e uma boa eleição. E não esqueçam, é 55. Obrigado. Andréa, por favor, vossas considerações. Zilkowski vai falar agora. Eu quero agradecer a oportunidade também, Liceu, essa tua iniciativa foi muito boa, e realmente acho que ficou bastante bem claro que nós temos que reavaliar o nosso sistema todo. Nós temos que fazer, talvez, aquilo que se chama uma reengenharia dentro das nossas engenharias, para dar ao nosso sistema as nossas questões. Mas eu quero colocar 2 coisas para reflexão nossas até. Quando se discute a questão do emprego salarial, dessa questão do salário todo, na minha época, quando eu me formei, e até hoje, muitas universidades, faculdades formam o profissional para emprego. Mas hoje nós estamos vivendo, dentro da economia, a questão do empreendedorismo. Tem que dar uma ênfase maior, no meu entendimento, nesse sentido, não só o emprego. Isso, claro, temos que lutar por isso e temos que brigar por isso. A outra questão que eu queria colocar para vocês é alguma coisa de que limite o tamanho dos CREAs, o tamanho dos seus conselheiros. Nós temos CREA aí que tem mais de 200 conselheiros, se torna praticamente para uma reunião muito difícil, até virtual. Então, tem que dar, na minha visão, nessa reavaliação da nossa legislação, dar mais autonomia, mais transparência para os CREAs definirem, inclusive, um limite do seu tamanho, dentro do orçamento. Eu acho que passa por aí alguma coisa, nós poder agilizar mais e ter mais produtividade, mais objetividade nas nossas questões. O meu boa noite a todos, eu agradeço mais uma vez, André, e 50 na cabeça. Complementando o que o meu colega Luiz Cláudio Zilkowski falou, a nossa chapa, ela unifica experiência com renovação. A nossa proposta é renovação, buscando a valorização de todos os profissionais do sistema Confea, CREA e Mútua, incluindo a valorização das nossas mútuas regionais, que tem como amparar os nossos profissionais e as entidades de classe. A valorização e manutenção e expansão das nossas inspetorias, a valorização dos inspetores que estão aí no dia a dia, lidando, os nossos fiscais, apoiar a fiscalização, que é o objeto
inicial e primordial do nosso Conselho Federal. Apoiar as entidades de classe, porque eu sou da base, eu não sou elitista. Essa história de que porque é conselheiro não se mistura mais, não responde à base, não existe comigo. Conosco, Chapa 50 terá um canal direto, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos totalmente à disponibilidade de todos os profissionais. Por favor, enviem suas demandas, estamos às ordens. Muita saúde, muita força e muita responsabilidade nessas eleições. Tudo de bom, parabéns pela organização deste brilhante evento e obrigada pela companhia de vocês. Aprendi muito e vamos que vamos. Obrigado, Andréa, obrigado a todos. Queria agradecer a todos em nome, não fui eu que fiz, somos um grupo, discutimos, debatemos, esse grupo define, manda mais que eu. Claro que às vezes a gente desobedece, mas é muito pouco. Então, o grupo Fronteiras Vinhedos está aí procurando fazer essa divulgação, entramos em contato, eu agradeço aos presidentes aí, os presidenciáveis, ao CONFIA, muito bem a participação, e acrescentou valores a nosso grupo, e saiu, os conselheiros já têm uma visão melhor, nós aqui, que profissionais da base, tivemos como é que funciona, começamos a entender melhor e sabermos com quem nós vamos votar. Eu agradeço, eu vou botar por ordem aqui, a Andréa, ao Gustavo, ao Juarez, ao Luiz Viscoski, ao Vulmar e à Marta, pela presença e a presença de todos. Obrigado a todos, boa noite, que fiquem em paz. Convidamos vocês, o dia 8, semana que vem, quarta-feira, já estamos contatando com nossos candidatos ao CREA, o Rio Grande do Sul. Os nossos ao CONFIA, os presidentes aves ao CONFIA, já estão convidados desde já, né, o ano de semana que vem, eu posso mandar um link, vou mandar certamente, eu mando para todos. Então, já estamos convocando, estamos bolando uma maneira diferente de fazer essa reunião, uma sala virtual talvez mais dinâmica ou menos, isso é uma coisa que nós estamos debatendo, até por ver que os candidatos, eles também têm sua maneira de haver, ninguém quer atrito, quer fazer uma coisa leve, né? E chega de pesado, a gente está confinado, a gente está... Você não sabe, mas aqui a gente começou em janeiro, fevereiro, em março. A Uruguaiana começou em março, entendeu? Nós já sofremos HN1. A HN1 entrou em Uruguaiana, foi a primeira cidade do Brasil a entrar HN1. Aí foi a que mais foi atingida. E quem botou HN1 aqui em Uruguaiana foram os argentinos. Agora estão se achando lá, acham que eles não botaram. Né? Eles falam as coisas. Mas quem botou aqui começou em Uruguaiana. Né? Morreu bastante gente em pouco tempo, termina de 2, 3 semanas, houve a cidade toda foi sentida. Entendeu? Então, quando começou a pandemia, chegou no Brasil, entramos em recesso aqui. Bastante gente. E hoje ainda estamos assim, todo mundo. Eu tenho mãe com 80 e poucos anos, 80, meu cunhado também tem problema de diabetes, e então a gente fica, e eu também, não sou muito novo, né? Mas agradeço a todos, pessoal. Obrigado, boa noite a todos, e ficam com Deus. Graças.